Boa tarde, galerinha do sexto ano G. Gostaria de conversar com vocês hoje, nessa tarde, né? Gostaria de desejar uma ótima tarde, um ótimo dia. E vamos aqui para mais uma discussão, mais uma reflexão acerca do nosso tema e acerca da nossa problemática. Então, ficou acordado entre professor e vocês, a nossa temática é astronáutica, o tema, né, é astronáutica, e o nosso problema principal aí, que nós vamos ter que, a pergunta norteadora do nosso produzir ciência, então vai ser: por que os corpos queimam ao entrar na atmosfera terrestre? Primeira coisa que nós precisamos entender e compreender são algumas palavrinhas: corpos, atmosfera terrestre. Então, por que os corpos? Né? Então, o que são corpos? Quais corpos nós estamos investigando? Que corpos são esses? Né? E por que eles queimam? E qual a relação que tem os corpos, né, esses objetos, não sei o que nós vamos chamar, com a atmosfera terrestre? Então, são palavrinhas-chave, são palavrinhas que vão nortear a nossa pesquisa. Então, nós, alunos, professor, precisamos entender. Então, aqui eu vou estar ajudando, dando suporte para vocês sobre essa compreensão. Espero que vocês comecem a desenvolver o projeto de pesquisa, né, justificando o porquê da escolha do tema. Eu preciso disso esta semana. Eu preciso da justificativa por que vocês, alunos, escolheram o tema astronáutica. E por quê? O que te chamou a atenção? O que te leva a estudar astronáutica? O que te faz com que você queira pesquisar, com que você queira estudar essa temática? E depois você, com base no problema nosso, nas nossas hipóteses, né? Nossa problemática, porque os corpos queimam ao entrar na atmosfera terrestre, vocês precisam fazer algumas hipóteses. Essas hipóteses são afirmações prévias, afirmações do conhecimento que você tem. Então, por que os corpos queimam ao entrar na atmosfera terrestre? Você, às vezes, não sabe quais são esses corpos, mas agora eu vou estar mostrando para vocês um pouco. Porque esses corpos, ao entrar em contato com a atmosfera, eles queimam. Então, vocês vão, pode ser uma hipótese, duas, três, fique ao critério de vocês. Eu agora vou apresentar duas hipóteses para vocês do porquê que os corpos, que eu vou falar mais assim adiante, por que eles queimam. E qual é a relação dos corpos com a atmosfera terrestre. Então, alunos do sexto ano, eu conto com a participação de vocês. Mas aqui, de antemão, já coloquei na imagem, né, alguns corpos. Então, quando nós nos referimos aos corpos, eu estou referindo-me aos satélites, aos meteoros, meteoritos, estrelas cadentes, objetos que estão no espaço sideral, naves espaciais, mísseis, ou seja, então, quando essa problemática se refere aos corpos, eu estou referindo a estes objetos. Objetos que, porventura, estão no espaço sideral. Nós sabemos que existem a Estação Espacial Internacional e existem, neste exato momento, astronautas que vivem no espaço sideral, que vivem a uma camada da nossa atmosfera. Eles estão ali por um determinado tempo, estudando, produzindo ciência, produzindo conhecimento. Então, existem pessoas, neste exato momento, ali, naquele espaço. Então, quando nós nos referimos aos corpos, eu me refiro a esses corpos, que eu quero mostrar aqui para vocês o conceito. Então, eu coloquei aqui, ó, corpo, quando eu me refiro a corpo, é qualquer elemento no espaço. Então, o corpo é um elemento qualquer no espaço. Qualquer elemento que esteja no espaço, ele é considerado um corpo.
Quais são esses exemplos, professor Gustavo? O satélite é um exemplo de corpo, a nave espacial, o detrito espacial, fragmentos rochosos. Você vai encontrar no espaço sideral. Então, nós sabemos, não sei se você sabe, que o planeta Terra ele está rodeado de satélites. E esses satélites, eles ficam em órbita, ou seja, eles percorrem um percurso ao redor do planeta Terra. E, porventura, esses satélites eles podem se deteriorar, eles podem estragar, eles podem sair de órbita. Então, existem vários satélites que, porventura, podem estar inativos, ou seja, que não estejam funcionando. Existem. Fragmentos rochosos? Existem. Então, a pergunta nossa é, por que o satélite, por que as naves espaciais, os detritos, os fragmentos rochosos, quando entram em contato com a atmosfera, eles queimam? Essa é a problemática. Então, quando eu me refiro aos corpos, eu estou me referindo ao satélite, à nave espacial, ao detrito espacial ou fragmentos rochosos. Existe uma problemática ambiental também no espaço, né? A poluição cósmica, a poluição espacial. Existe uma poluição espacial. Como existe na superfície terrestre, no planeta Terra, existem também os lixos cósmicos, né? Ou seja, a poluição cósmica, a poluição do espaço sideral. Nós sabemos que o que separa o espaço sideral é a última camada da atmosfera, vai separar do espaço sideral. Aí, o que acontece? Nós precisamos entender como que funciona a nossa atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera ela tem uma função importante. Nós precisamos, para responder a pergunta por que os corpos queimam ao entrar em contato com a atmosfera, ou seja, porque a atmosfera ela funciona como um escudo protetor da superfície. Ou seja, vocês vão ouvir muito isso nos artigos científicos, um escudo atmosférico. Então, a atmosfera é como se fosse um escudo, é como se fosse uma barreira. E essa atmosfera, ela protege a superfície terrestre. Ou seja, a superfície terrestre é onde nós pisamos, é onde nós plantamos, é onde há a existência da vida, a existência dos seres vivos. Então, é graças à atmosfera terrestre, ou seja, é graças à atmosfera, né, a atmosfera, que há a presença de vida. É possível viver no planeta Terra. E nós vamos ver mais adiante que existem alguns gases que estão dispersos nas camadas da atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera ela existe em várias camadas. E cada camada da atmosfera ela tem a sua propriedade, a sua especificidade, a sua utilidade. E existem gases nas suas atmosferas. E existem existem fatores que é importante nós entendermos. O que é um ar rarefeito, onde que a Estação Espacial Internacional ela está na atmosfera terrestre, né? Quais são os gases que estão mais próximos de nós, o que acontece se eu subo na atmosfera, a pressão aumenta, a pressão diminui, a quantidade de oxigênio aumenta, diminui. Então, esses quesitos, esses fatores é importante para nós. E nós vamos ver que os gases que estão presentes na atmosfera funciona como uma força de atrito. Uma força de atrito com relação a quem, alunos do sexto ano G? Com relação aos corpos que vão entrar em contato com a atmosfera. Então, a atmosfera, ela freia coisas estranhas, ela freia, né? Então, os corpos. Então, existe uma força de atrito que nós vamos ver. Então, o que eu quero que fique na mente, no modo de pensar de vocês? Que a atmosfera é um escudo protetor da superfície. A atmosfera protege, impede que coisas que venham danificar, coisas que venham prejudicar a saúde dos seres vivos, a saúde dos seres humanos. Então, que função importante tem a nossa atmosfera? Vamos entender, então, como que funciona essa nossa
atmosfera. Vamos ver. Aqui, ó, eu exemplifiquei as camadas da atmosfera. O que nós podemos observar aqui, pessoas? Alunos. Joãozinho, presta atenção. Ó, primeira coisa, aqui eu representei 5 camadas da nossa atmosfera. Quais são as camadas da atmosfera? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Então, a nossa atmosfera, ela tem 5 camadas da atmosfera. E cada camada dessa que eu ilustrei para vocês, a presença dos gases e algumas características que nós vamos observar. Aqui, ó, está a distância de cada em relação à superfície terrestre. Então, se você tem aqui a superfície terrestre, a troposfera tem 10 km, a estratosfera da superfície aqui tem 50, aqui tem 85, aqui tem 690 quilômetros, e a última camada tem aproximadamente 10.000 quilômetros. Ou seja, então, vamos entender o que existe na nossa camada da atmosfera, nas camadas da atmosfera. Aqui na superfície terrestre, eu representei aqui alguns gases, algumas moléculas que estão presentes na nossa superfície terrestre. Então, na nossa superfície terrestre, você vai encontrar o gás neônio, o gás nitrogênio, o dióxido de carbono, ou gás carbônico, ou gelo seco, né, que nós podemos representar o CO2. Nós temos a presença do gás oxigênio, o gás que nós respiramos. Nós temos a presença do gás argônio. E aqui é onde os aviões, é onde tem a presença de nuvens, a presença do ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água. É na superfície terrestre, é na troposfera, que acontece o ciclo da água, que é o processo de evaporação, formação das nuvens. Depois essas nuvens elas vão ficar carregadas e vai haver como que eu posso dizer? Uma condensação. Esses gases, eles vão, ou essa condensação vai fazer com que a chuva caia de forma de granizo, de forma de neve ou gotículas de água. Então, é na camada da troposfera que acontece o ciclo hidrológico, que os aviões se locomovem, né? Que os aviões eles vão decolar, eles vão voar. Então, existem esses gases. Agora, quando você vai para... Então, essa aqui é a camada mais próxima da superfície terrestre. Aonde nós pisamos, é onde nós plantamos, é onde há a existência dos seres vivos, é onde nós moramos. Então, essa é a primeira camada da atmosfera. Já na segunda camada da atmosfera, que é a estratosfera, há a presença de uma camada importantíssima, que é a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio, professor? São gases, ou seja, é o gás ozônio, que é o elemento químico oxigênio, com o índice 3. Então, aqui eu tenho o gás ozônio. A camada de ozônio é uma camada que protege o planeta Terra contra o superaquecimento do planeta Terra. Ou seja, os raios solares, né, os raios que o Sol, né, a radiação que o Sol, que a nossa estrela produz, provavelmente grande parte desses raios eles são repelidos, eles são expulsos de entrar na atmosfera terrestre, é como se fosse um escudo. Eles batem e voltam para o espaço sideral. Por quê? Porque a camada de ozônio ela protege, ela evita com que os raios cheguem com uma intensidade forte. Então, pensa se os raios cheguem na intensidade, ou seja, é uma temperatura muito grande. As radiações que o Sol emite é muito alta, então esses raios eles podem chegar aqui na troposfera. Mas aí o que acontece? Essa camada de ozônio é como se fosse uma barreira. Filtra boa parte desses raios solares e reduz a intensidade dessas radiações. Então, aqui, ó, essa camada de ozônio tem uma importância. Aqui na mesosfera é onde nós temos o ar rarefeito. O que é o ar rarefeito? É o ar com uma pouca quantidade de oxigênio. Pessoal, eu quero que fique claro isso para vocês. Aqui na superfície terrestre, aqui, ó, nós temos uma grande quantidade de gases, de oxigênio. Então, é o ar que nós respiramos.
Então, dica, à medida que você sobe na atmosfera terrestre, nas camadas da atmosfera, que você sobe, a quantidade de oxigênio ela vai diminuir. Então, se a quantidade de gás oxigênio diminui, isso significa que o ar ele fica rarefeito, ele fica com a pouca, então fica difícil respirar. Por isso que os alpinistas, quando vão subir o Monte Everest, eles carregam cilindros nas suas costas. Ou seja, por quê? Porque os cilindros têm oxigênio ali, então o ar ele fica rarefeito. À medida que você sobe, então nós temos o Monte Everest, o monte mais alto do planeta Terra, o que acontece? Eles precisam de oxigênio para respirar. Sem oxigênio, nós não fazemos as trocas gasosas no sistema respiratório. Então, é importante. Já na termosfera, aqui nós temos a Estação Espacial Internacional, onde os nossos astronautas, os nossos pesquisadores, os nossos cientistas do espaço ficam aqui fazendo pesquisa, fazendo os estudos. E a nossa última atmosfera é a exosfera. O que acontece? Aqui na exosfera nós temos o gás hélio, nós temos o gás hidrogênio, e é a última camada que separa a atmosfera do espaço sideral. Então, depois da exosfera, nós já temos, então, o chamado espaço sideral. Então, isso aqui forma o nosso, né, vamos dizer assim, a nossa atmosfera. Então, a camada, então, eu coloquei aqui, ó. O que nós podemos perceber? É uma afirmação que eu quero chamar a atenção de vocês. É o casaco de gases que protege nosso planeta. Ou seja, vocês perceberam, alunos, eu quero que vocês tenham essa visão, que existem vários gases. Então, a nossa atmosfera é uma mistura gasosa. Existem várias moléculas de gases e esses gases eles vão se interagindo. Então, os gases, a primeira hipótese para responder a nossa pergunta, por que os corpos, ao entrar na atmosfera terrestre, eles queimam, é por causa da presença dos gases. Os gases, eles faz com que haja uma força de atrito, ou seja, essas moléculas de gases vão entrar em contato com, por exemplo, um satélite que está querendo entrar em contato com a superfície terrestre, e esses gases eles vão frear, vai gerar uma força de freamento, vai frear a velocidade, né, que está por quilômetros por hora ou metros por segundo, porque nós sabemos que existe a queda livre, que existe uma força que puxa todos os corpos para o centro da superfície terrestre, que Isaac Newton chamou de gravidade, força gravitacional. Os gases vão agir como atrito. E, à medida que vai chegando na superfície terrestre, esses corpos eles tendem a entrar em combustão. Porque, à medida que vai aproximando da superfície terrestre, a quantidade de oxigênio vai aumentar. Então, se a quantidade de oxigênio vai aumentar, o oxigênio ele é um comburente. Ele é um gás que tem um fator de combustão. É uma molécula, um gás, que propicia a combustão, a queimar esses corpos. Pensa um objeto em alta velocidade, vai ter o atrito dos gases. Então, se vai ter um atrito, vai ter um fator de ignição, vai gerar uma ignição, e esse corpo ele vai queimar. Então, a primeira hipótese aqui é a presença dos gases faz com que os corpos eles freiam. E a segunda hipótese que eu levanto aqui para vocês, para responder essa pergunta, é que, à medida que os corpos vão se aproximando da superfície terrestre, a quantidade de oxigênio vai aumentando. Então, se a quantidade de oxigênio vai aumentar, significa que isso fica mais fácil para entrar em combustão. Aí é que eu coloquei aqui para vocês. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Então, a atmosfera tem um papel fundamental para a proteção, para a existência de vida na superfície terrestre. Então, a nossa atmosfera ela é como se fosse um escudo que protege, que evita, que revida, que rebate, que é como escudo, que protege a superfície terrestre, protege os seres vivos, nos protege. Então, graças a Deus, existe a atmosfera. E existem a presença dos gases, das misturas gasosas que estão na atmosfera. Aí eu coloquei aqui, ó, respondendo a nossa pergunta, por que os corpos, ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, eles queimam? Por dois motivos. Primeiro, então isso aqui, pessoal, é a minha primeira hipótese. O atrito com os gases que compõem a atmosfera.
Qual que é a segunda hipótese? A combustão que acontece quando a concentração de oxigênio aumenta. Ou seja, se aumenta a quantidade de oxigênio, vai aumentar a probabilidade de haver uma combustão. Então, por isso que os corpos eles queimam. Então, esses fenômenos fazem da atmosfera um verdadeiro escudo contra os corpos que entram em rota de colisão com o planeta, protegendo o nosso planeta de invasores meteóricos, ou seja, rochas fragmentadas que porventura que estão no espaço sideral, que elas tentam entrar em contato com a superfície terrestre. E moléculas de gases que compõem a atmosfera criam uma força de atrito que freia o invasor e gera um calor na casa de milhares de graus Celsius. Ou seja, vai gerar tanto calor que vira brasa e começa a se desintegrar. Então, as rochas, os satélites que saem de órbita, né, os foguetes que, porventura, acontece algum processo lá que der errado e eles entram em queda livre. A atmosfera vai favorecer, evitar com que esse foguete ele faça um estrago maior na superfície terrestre. Né? Então, vai elevar. Mas nós sabemos que os foguetes eles são preparados para não acontecer isso. Então, por quê? Porque para subir ou para descer, se vai ter uma grande quantidade, a atmosfera vai fazer com que vai aumentar a temperatura ali do material do foguete. Mas o que acontece? É lógico que os físicos, os biólogos, os astrobiólogos, os astronautas, eles têm uma substância, um material que eles colocam para evitar esse superaquecimento dos astronautas. Depois eu posso responder isso para vocês também. Existem, né, esse quesito. E, conforme diminui a altitude, vocês estão aproximando da superfície terrestre, a concentração de oxigênio aumenta e começa a combustão do corpo celeste. O corpo celeste pode ser um satélite, uma rocha, qualquer coisa, que costuma ser feito de materiais inflamáveis, como o carbono. O objeto pega fogo até que ele se desintegra totalmente. Então, os objetos eles vão pegar fogo, vai pegar uma combustão, que eles vão se desintegrar, eles vão se desmaterializar, eles vão gerar como se fosse o capim pegando fogo, vai virar cinza, vai virar objetos que, assim, fragmentados, que não vai ter um efeito na superfície terrestre. Não vai prejudicar, né? Assim, vamos dizer. Então, isso que eu falei para vocês é muito importante, pessoal. Então, respondendo aí, ó, a pergunta, aqui é como se fosse para dar um norte, e eu preciso que vocês participem. É importante vocês participarem. Então, nós aqui iniciamos uma discussão, né? Por que os corpos queimam ao entrar na atmosfera terrestre? Por dois motivos. Pela presença dos gases que estão na nossa atmosfera e pela quantidade de oxigênio que vai aumentando quando os corpos eles vão se aproximando da superfície terrestre. Pessoal, gostaria que vocês vissem essa aula. Quem gostou, deixa o seu like, curte, compartilha, envia para o colega, para a colega, para o titi, para a titia, para o papai, para a mamãe. Né? Professor Gustavo, disciplina Iniciação Científica. Quem viu o vídeo até o final, muito obrigado pela participação. Espero que essa discussão, essa informação, esse conhecimento possa te ajudar na sua resolução. Não esqueçam vocês que nós temos a culminância para fazer anual, no final do ano. Você tem que ter o seu caderno, que é o diário de bordo, fazer todas as notações, fazer todas as observações sobre a aula. E eu preciso dessa atividade essa semana. Iniciação científica vale nota, vale uma pontuação de 2. Então, vocês vão ter nota na disciplina de iniciação científica. E eu conto com a participação de todos. Meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, viu? E tamo junto.